Imagine descobrir aos 4 anos de idade que você tem uma doença que os adultos mal conseguem pronunciar o nome. Imagine ver o medo nos olhos dos seus pais quando os médicos falam palavras como câncer, quimioterapia e chances de sobrevivência. Agora imagine que, em vez de ficarem ao seu lado para lutar junto com você, seus próprios pais simplesmente desaparecem, te abandonando no momento em que você mais precisa deles. Esta é a história real de Gabriel, um menino de apenas 4 anos que foi diagnosticado com leucemia e abandonado pelos pais no hospital, mas que através de uma oração simples e pura conseguiu tocar o coração de Deus de uma forma tão profunda que o impossível aconteceu. Tudo começou quando Gabriel começou a ficar mais cansado que o normal. No início, Carlos e Fernanda pensaram que era apenas uma fase, talvez ele estivesse crescendo muito rápido ou brincando demais na escola. Mas quando as manchas roxas começaram a aparecer pelo corpo do menino, eles souberam que algo estava errado. Gabriel reclamava de dores nas pernas, não queria mais brincar como antes e estava sempre com febre. Fernanda, como toda mãe, sentia no coração que havia algo muito sério acontecendo com seu filho. Gabriel era uma criança como qualquer outra. Brincava de carrinho, adorava super-heróis, tinha medo do escuro e sonhava em ser bombeiro quando crescesse. Seus pais, Carlos e Fernanda, eram pessoas simples que trabalhavam duro para sustentar a família. Carlos era mecânico e Fernanda trabalhava como vendedora em uma loja de roupas. Eles moravam em uma casa pequena na periferia de Recife, mas era um lar cheio de amor e risadas. Gabriel era a alegria da casa, sempre correndo pelos cômodos, cantando músicas que aprendia na escolinha e fazendo perguntas sobre tudo que via pela frente. No hospital, Gabriel passou por uma série de exames: coleta de sangue, ultrassom, raio-x e finalmente a temida biópsia da medula óssea. O menino, mesmo com apenas 4 anos, foi corajoso durante todo o processo. Ele perguntava para os pais por que precisava fazer tantos exames, e eles, tentando manter a calma, diziam que era para ele ficar bem forte como os super-heróis que ele tanto admirava. A primeira consulta médica foi no posto de saúde do bairro. O médico, vendo o estado de Gabriel, imediatamente os encaminhou para o hospital infantil da cidade. Carlos e Fernanda estavam nervosos, mas ainda esperançosos de que fosse algo simples, talvez uma anemia ou alguma infecção que pudesse ser tratada com remédios. Eles nunca imaginaram o que estava por vir. 3 dias depois, Carlos e Fernanda foram chamados para conversar com o médico oncologista, Dr. Ricardo, um homem experiente que já havia dado essa notícia para centenas de famílias. Chamou o casal para uma sala reservada. Gabriel ficou brincando na sala de espera com uma enfermeira, alheio ao que estava acontecendo. O mundo desabou sobre Carlos e Fernanda naquele momento. Fernanda começou a chorar desesperadamente, enquanto Carlos ficou em choque, sem conseguir processar a informação. Doutor, isso tem cura. Meu filho vai ficar bem? Perguntou Carlos com a voz trêmula. Dr. Ricardo explicou que a leucemia infantil, quando detectada precocemente, tem boas chances de cura, especialmente em crianças da idade de Gabriel. Mas o tratamento seria longo, intenso e muito difícil. Seriam necessários pelo menos 2 anos de quimioterapia, internações frequentes e uma série de procedimentos que seriam dolorosos para uma criança tão pequena. Senhor Carlos, Senhora Fernanda, eu preciso ser direto com vocês. Começou o Dr. Ricardo, sua voz carregada de seriedade. Os exames confirmaram que Gabriel tem leucemia linfóide aguda. É um tipo de câncer que afeta as células do sangue. Vocês precisam entender que Gabriel vai precisar de muito apoio emocional durante esse período, continuou o médico. As crianças que têm o suporte da família têm muito mais chances de superar a doença. Ele vai precisar sentir que vocês estão com ele em cada momento dessa luta. Carlos e Fernanda saíram daquela consulta completamente devastados. Durante o caminho de volta para casa, eles mal conseguiam olhar para Gabriel, que dormia no banco de trás do carro, cansado dos exames. Como eles iam explicar para uma criança de 4 anos que ela tinha câncer? Como iam dizer que ele teria que passar por tanto sofrimento? Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Carlos e Fernanda conversaram até o amanhecer. Eles estavam apavorados,
não apenas com a doença, mas com tudo que ela representava. Os custos do tratamento, mesmo sendo pelo SUS, seriam altos, com medicamentos complementares, transporte constante para o hospital e o fato de que um deles teria que parar de trabalhar para acompanhar Gabriel. O tratamento de Gabriel começou uma semana depois do diagnóstico. O primeiro ciclo de quimioterapia foi devastador para toda a família. Ver aquele menino pequeno que antes corria pela casa, agora fraco e enjoado, conectado a tubos e máquinas, era mais do que Carlos e Fernanda conseguiam suportar. Mas o que mais os assustava era a responsabilidade emocional. Eles se sentiam completamente despreparados para lidar com uma situação tão grave. Carlos começou a beber mais que o normal, tentando fugir da realidade, enquanto Fernanda mergulhou em uma depressão profunda, passando dias inteiros chorando. Gabriel, mesmo sendo tão pequeno, percebia o sofrimento dos pais. Ele tentava consolá-los, dizendo que estava bem, que os super-heróis também ficavam doentes às vezes, mas sempre ficavam fortes de novo. Mas a cada dia que passava, Carlos e Fernanda se sentiam mais perdidos e desesperados. Foi durante a segunda semana de tratamento que aconteceu o impensável. Carlos e Fernanda, que já vinham faltando às sessões de quimioterapia de Gabriel, simplesmente não apareceram no hospital. A enfermeira Patrícia, que havia se afeiçoado ao menino, ligou várias vezes para eles, mas os telefones estavam desligados. No dia seguinte, uma assistente social do hospital foi até a casa da família e descobriu que ela estava vazia. Os vizinhos contaram que Carlos e Fernanda haviam saído durante a madrugada com algumas malas, dizendo que iam viajar. Eles simplesmente abandonaram Gabriel no hospital, fugindo da responsabilidade de cuidar do próprio filho doente. Quando Gabriel perguntou onde estavam seus pais, a enfermeira Patrícia não soube o que responder. Como explicar para uma criança de 4 anos, que já estava lutando contra o câncer, que seus pais a abandonaram? Patrícia, que era mãe de 2 filhos, sentiu o coração se partir ao ver aquele menino pequeno e frágil perguntando quando a mamãe e o papai iam voltar. O caso de Gabriel mobilizou todo o hospital. Os médicos, enfermeiras e funcionários se revezavam para dar carinho e atenção ao menino. Mas todos sabiam que, por mais amor que demonstrassem, nada substituiria o amor dos pais que ele tanto precisava naquele momento. Gabriel, com a inocência de uma criança, aceitou a explicação e continuou perguntando todos os dias quando seus pais iam voltar. A cada pergunta, o coração de Patrícia se apertava mais, sabendo que provavelmente eles nunca voltariam. Eles tiveram que viajar, meu amor, disse Patrícia, tentando manter a voz firme. Mas não se preocupe, a tia Patrícia vai cuidar de você até eles voltarem. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Gabriel, que nunca havia demonstrado interesse por religião, seus pais não eram praticantes de nenhuma fé, começou a falar sobre Deus. Tudo começou quando uma voluntária do hospital, Dona Maria, uma senhora de 60 anos que visitava as crianças internadas, contou para Gabriel a história de Jesus curando os doentes. Dr. Ricardo estava preocupado não apenas com o aspecto médico do caso, mas também com o emocional. Eu sabia que crianças abandonadas durante o tratamento de câncer têm índices de recuperação muito menores. O apoio emocional é fundamental para o sucesso do tratamento, e Gabriel estava sendo privado do mais importante, o amor incondicional dos pais. Tia Maria, perguntou Gabriel com seus olhos grandes e curiosos, Jesus ainda cura as pessoas hoje? Então eu vou orar para Jesus me curar e trazer meus pais de volta, disse Gabriel com uma determinação que impressionou Dona Maria. Dona Maria, emocionada com a pergunta, respondeu, claro que sim, meu filho. Jesus continua curando quem tem fé e ora com o coração. Naquela noite, sozinho no seu leito do hospital, Gabriel fez sua primeira oração. Ele não sabia as palavras certas, não conhecia orações decoradas, mas falou com Deus como se estivesse conversando com um amigo. A enfermeira Patrícia, que havia se tornado a pessoa mais próxima de Gabriel, notou uma mudança no menino. Apesar de estar passando pelo tratamento mais intenso da quimioterapia, Gabriel parecia mais forte, mais esperançoso. Ele falava constantemente sobre suas orações e tinha certeza absoluta de que Jesus ia curá-lo. Oi, Jesus, começou Gabriel, sussurrando para não acordar as outras crianças do quarto.
A tia Maria disse que o Senhor cura as pessoas. Eu estou doente e meus pais foram embora. Eu não sei por que eles foram embora, mas eu sinto muita saudade deles. O Senhor pode me curar e trazer eles de volta? Eu prometo ser um menino muito bom. Gabriel orou todas as noites durante 2 semanas. Sua oração era sempre simples, sempre sincera, sempre cheia de fé. Ele pedia para ser curado, para seus pais voltarem, e agradecia pelas pessoas do hospital que cuidavam dele com tanto carinho. Tia Patrícia, disse Gabriel um dia, Jesus falou comigo no meu sonho. Ele disse que vai me curar e que meus pais vão voltar. Ele tem um sorriso muito bonito, sabia? Foi durante a 3ª semana de orações que o primeiro milagre aconteceu. Dr. Ricardo, ao analisar os exames de sangue de Gabriel, ficou surpreso com os resultados. Os níveis de células cancerígenas haviam diminuído drasticamente, muito mais do que o esperado para aquele estágio do tratamento. Patrícia, mesmo sendo uma pessoa de fé, ficou tocada pela simplicidade e certeza de Gabriel. Ela começou a orar junto com ele todas as noites, pedindo para Deus ter misericórdia daquela criança inocente que havia sofrido tanto abandono. A enfermeira Patrícia, que estava presente na reunião, sorriu discretamente. Ela sabia que havia algo além da medicina acontecendo ali. As orações de Gabriel estavam sendo ouvidas. Isso é incomum, comentou o Dr. Ricardo com a equipe médica. Gabriel está respondendo ao tratamento de forma excepcional. Em 15 anos de oncologia pediátrica, raramente vi uma resposta tão rápida e positiva. Gabriel continuou orando todas as noites, e a cada exame os resultados eram mais surpreendentes. Em 1 mês, os médicos já falavam em remissão precoce. O que deveria levar pelo menos 6 meses de tratamento intensivo estava acontecendo em questão de semanas. Mas Gabriel não estava apenas orando por sua cura. Ele orava pelos pais todos os dias, pedindo para Deus tocar o coração deles e fazê-los voltar. Jesus, eu sei que meus pais estão com medo, dizia Gabriel em suas orações, mas o Senhor pode tirar o medo deles. Eu quero muito que eles voltem para ver que eu estou ficando bom. Carlos, nós fizemos a coisa errada, dizia Fernanda todas as noites. Nosso filho está sozinho, doente, e nós o abandonamos. Como podemos fazer isso? Enquanto isso, Carlos e Fernanda estavam vivendo um inferno particular em uma cidade do interior, a mais de 500 quilômetros de Recife. Eles haviam fugido, mas não conseguiam fugir da culpa e do remorso. Carlos bebia todos os dias tentando esquecer o filho que abandonaram, enquanto Fernanda chorava constantemente arrependida da decisão que tomaram. Carlos, embriagado pela bebida e pela culpa, respondia com raiva: "E o que você queria que fizéssemos? Ficar lá vendo nosso filho morrer? Eu não aguentava mais, Fernanda. Não aguentava ver ele sofrendo." Mas por mais que tentassem se justificar, ambos sabiam que haviam cometido o maior erro de suas vidas. Eles haviam abandonado seu filho no momento em que ele mais precisava deles. Foi em uma noite particularmente difícil, quando Fernanda chorava inconsolavelmente e Carlos estava mais bêbado que o normal, que algo extraordinário aconteceu. Fernanda teve um sonho tão real que ela acordou com a certeza de que havia sido uma visão. No sonho, ela via Gabriel em um quarto de hospital, mas ele não estava sozinho. Havia uma luz muito brilhante ao lado da cama dele, e dentro dessa luz, Fernanda podia ver a silhueta de um homem que irradiava paz e amor. Gabriel estava conversando com essa figura luminosa, e suas palavras ecoavam no sonho de Fernanda. Jesus, meus pais estão com muito medo, mas eu sei que o Senhor pode ajudar eles. Eles me amam. Eles só não sabem como me ajudar. Por favor, fala com eles que eu estou ficando bom e que eu preciso deles comigo. A figura luminosa tocou a cabeça de Gabriel com ternura e disse: "Meu filho, sua fé está movendo montanhas. Seus pais vão voltar e você vai ficar completamente curado. Continue orando, continue acreditando." Fernanda acordou do sonho chorando, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de esperança. Ela acordou Carlos e contou sobre o sonho, mas ele, embriagado, não deu importância. "Carlos, nós vamos voltar", disse Fernanda com uma determinação que ele nunca havia visto antes. No dia seguinte, Fernanda não conseguia parar de pensar no sonho.
Ela sentia uma força inexplicável puxando seu coração de volta para Recife, de volta para Gabriel. Durante o almoço, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Voltar? Voltar para quê? Para ver nosso filho morrer? Respondeu Carlos, ainda sob efeito da bebida. Carlos riu com desdém, mas Fernanda continuou. Você pode rir, mas eu vou voltar. Com você ou sem você, eu vou voltar para o meu filho. Não, Carlos. Para ver nosso filho viver. Eu tive um sonho, e eu sei que pode parecer loucura, mas Gabriel está orando por nós. Ele está orando para Deus nos trazer de volta, e eu sinto que Deus está respondendo às orações dele. A determinação de Fernanda tocou algo profundo no coração de Carlos. Mesmo embriagado pela bebida e pela culpa, ele ainda amava Gabriel. Ele ainda era pai, e no fundo do seu coração, ele sabia que Fernanda estava certa. Enquanto isso, no hospital, Gabriel continuava suas orações. Naquela mesma noite em que seus pais decidiram voltar, Gabriel teve um sonho similar ao de sua mãe. Ele viu Jesus novamente, e dessa vez, Jesus lhe disse: Gabriel, seus pais estão voltando, e você está curado. Sua fé moveu o coração de Deus. Naquela mesma noite, Carlos e Fernanda fizeram as malas e começaram a viagem de volta para Recife. Durante as 8 horas de viagem, eles conversaram sobre tudo o que havia acontecido, sobre o medo que sentiram, sobre o arrependimento que carregavam e sobre a esperança que agora brilhava em seus corações. Gabriel acordou na manhã seguinte com uma alegria inexplicável. Ele disse para a enfermeira Patrícia: Tia Patrícia, meus pais vão voltar hoje. Jesus me disse no sonho. Patrícia, que já havia se acostumado com a fé inabalável de Gabriel, sorriu e disse: Se Jesus disse, então é verdade, meu amor. Mas nem Patrícia imaginava que naquele exato momento, Carlos e Fernanda estavam entrando na cidade de Recife, dirigindo diretamente para o hospital, onde haviam abandonado seu filho um mês antes. Nós cometemos um erro terrível, disse Fernanda, chorando. Nós abandonamos nosso filho quando ele mais precisava de nós. Nós viemos pedir perdão e ficar com ele até o final, seja qual for o resultado. Quando Carlos e Fernanda chegaram ao hospital, eles estavam nervosos e cheios de vergonha. Como eles iam explicar o abandono? Como Gabriel ia reagir ao vê-los? Será que ele os perdoaria? Eles procuraram a enfermeira Patrícia, que ficou chocada ao vê-los. Vocês voltaram, disse ela, sem conseguir esconder a emoção na voz. Mamãe! Papai! Eu sabia que vocês iam voltar. Jesus me disse, gritou Gabriel, estendendo os bracinhos para eles. Quando Carlos e Fernanda entraram no quarto de Gabriel, o menino estava dormindo. Mas como se sentisse a presença deles, ele abriu os olhos lentamente. Quando viu seus pais, Gabriel sorriu o sorriso mais bonito do mundo. Patrícia, que havia orado tanto por aquele momento, sentiu seu coração se encher de gratidão. Gabriel nunca parou de orar por vocês, disse ela. Ele tem certeza de que vocês iam voltar. Eu preciso ser honesto com vocês, disse o Dr. Ricardo, olhando para os exames com incredulidade. Gabriel não tem mais nenhum sinal de leucemia no sangue. As células cancerígenas simplesmente desapareceram. Em 30 anos de medicina, eu nunca vi nada parecido. Mas as surpresas não haviam terminado. No dia seguinte ao retorno dos pais, Dr. Ricardo chamou a família para uma conversa. Os resultados dos últimos exames de Gabriel eram simplesmente inexplicáveis do ponto de vista médico. Carlos e Fernanda correram para a cama e abraçaram seu filho como se fosse a primeira vez. Eles choraram juntos, pediram perdão juntos e oraram juntos. Naquele momento, a família estava reunida novamente e o amor havia vencido o medo. Carlos e Fernanda olharam um para o outro, depois para Gabriel, que sorria como se já soubesse da notícia. Jesus me curou, doutor, disse Gabriel com a simplicidade de uma criança. Eu orei e ele me curou. Os exames foram repetidos várias vezes nas semanas seguintes, mas o resultado era sempre o mesmo. Gabriel estava completamente livre do câncer. A remissão havia sido total e inexplicável. Dr. Ricardo, que sempre foi um homem de ciência, ficou sem palavras. Ele havia testemunhado algo que a medicina não conseguia explicar. Gabriel estava completamente curado.
e a única explicação plausível era a fé e as orações daquele menino de 4 anos. Gabriel, que agora estava em casa com seus pais, continuava orando todas as noites, mas agora suas orações eram de gratidão. Ele agradecia a Deus por tê-lo curado, por ter trazido seus pais de volta e por ter mostrado para toda a sua família o poder da fé. Carlos parou de beber e se tornou um homem de fé. Fernanda superou a depressão e se dedicou a ajudar outras famílias que passavam por situações similares no hospital. Eles se tornaram voluntários contando a história de Gabriel para outras crianças doentes e suas famílias, espalhando esperança e fé. A história de Gabriel se espalhou pelo hospital, depois pela cidade e logo por todo o país. Médicos de outros hospitais vieram estudar o caso, mas nenhum conseguiu encontrar uma explicação científica para a cura milagrosa. Dr. Ricardo, impactado pelo caso de Gabriel, começou a estudar a relação entre fé e cura. Ele passou a incentivar as famílias de seus pacientes a orarem e a manterem a esperança, vendo que havia algo além da medicina que influenciava na recuperação das crianças. A enfermeira Patrícia, que havia sido o anjo da guarda de Gabriel durante o abandono, se tornou como uma segunda mãe para ele. A família a convidou para ser madrinha de Gabriel e ela aceitou com alegria, sabendo que havia sido instrumento de Deus naquela história milagrosa. Dona Maria, a voluntária que havia falado sobre Jesus para Gabriel, continuou visitando o hospital, mas agora ela tinha uma história real de milagre para contar para as outras crianças. A história de Gabriel se tornou fonte de esperança para centenas de outras famílias. Eu sabia que Jesus ia me curar porque Ele me ama, disse Gabriel com a simplicidade que só as crianças têm. E eu sabia que meus pais iam voltar porque Jesus ama eles também. Às vezes os adultos ficam com medo, mas Jesus não quer que ninguém tenha medo. Ele quer que todo mundo ore e acredite. 2 anos depois, Gabriel estava completamente saudável, frequentando a escola normalmente e brincando como qualquer criança de sua idade. Mas ele nunca esqueceu do milagre que Deus fez em sua vida. Ele continuava orando todas as noites, agradecendo pela cura e pela família reunida. Em uma entrevista para um programa de televisão, Gabriel, agora com 6 anos, foi perguntado sobre como ele sabia que Deus ia curá-lo. Sua resposta tocou o coração de milhões de pessoas que assistiam. Muitas famílias que passavam por situações similares encontraram esperança na história de Gabriel. Pais que estavam pensando em desistir de lutar pela vida de seus filhos doentes se inspiraram na fé daquele menino e decidiram continuar lutando. O hospital onde Gabriel foi tratado criou um programa especial de apoio espiritual para as famílias, reconhecendo que a fé e a esperança são elementos fundamentais no processo de cura. A história de Gabriel se tornou parte do treinamento dos funcionários, lembrando a todos que eles não tratam apenas de corpos doentes, mas de pessoas que precisam de amor, esperança e fé. A história de Gabriel se tornou um testemunho poderoso do poder da oração e da fé. Ela mostrou que mesmo quando os adultos perdem a esperança e fogem de suas responsabilidades, Deus pode usar a fé pura e inocente de uma criança para realizar milagres impossíveis. A família se mudou para uma casa maior, não porque ficaram ricos, mas porque sua casa se tornou um ponto de encontro para outras famílias que precisavam de apoio e oração. Todo domingo, eles organizavam um culto em casa, onde Gabriel sempre fazia uma oração especial pelas crianças doentes. Gabriel cresceu sabendo que ele havia sido instrumento de Deus para mostrar ao mundo que não existe situação impossível para quem tem fé. Ele se tornou uma criança especial, não apenas porque havia sido curado de um câncer, mas porque havia aprendido desde cedo o poder da oração e da confiança em Deus. Seus pais, Carlos e Fernanda, se tornaram exemplos de como o arrependimento sincero e a volta para Deus podem transformar vidas. Eles nunca esconderam o erro que cometeram ao abandonar Gabriel, mas usaram essa experiência para ajudar outros pais que estavam passando por momentos de desespero. A enfermeira Patrícia se tornou chefe do setor de oncologia pediátrica e implementou protocolos especiais para crianças abandonadas durante o tratamento. Ela criou uma rede de apoio que garantia que nenhuma criança passasse pelo que Gabriel passou, sempre lembrando que o amor e o carinho são tão importantes quanto os medicamentos. Dona Maria, já com mais de 70 anos, continuava visitando o hospital, mas agora ela era conhecida como a vovó dos milagres.
Ela sempre contava a história de Gabriel para as crianças internadas, plantando sementes de fé e esperança em corações pequenos que enfrentavam grandes batalhas. Dr. Ricardo continuou acompanhando Gabriel mesmo depois da cura, não apenas como médico, mas como alguém que havia testemunhado um milagre e queria entender melhor a relação entre fé e medicina. Ele escreveu um artigo científico sobre o caso de Gabriel que foi publicado em revistas médicas internacionais, sempre respeitando a privacidade da família.